encontro. Para finalizar, inclusive, convidamos a vice-presidente do grupo, Valdir Barreto, diretora da FibraSol, Monique Barreto, para falar sobre um case de sucesso no setor da construção. Boa noite. Obrigada aí, todo mundo ficou no final. Muito obrigada. Pode começar? Responsabilidade, né? Acabei de ouvir uma frase que o sucesso não é o quanto você ganha, mas o que você faz de diferente na vida dos outros. Acredito que essa frase inicia muito bem o que eu vim falar aqui hoje. Me convidaram para falar sobre case de sucesso. E aí eu vou cantar uma música para vocês. Não sei se vocês conhecem, né? As andorinhas voltaram e eu também voltei. Voar no velho ninho que um dia aqui deixei. Alguém conhece aqui essa música? Não? É muito antiga. Acho que já tem uns 50 anos. Não é da minha época, claro. Mas meu pai era caminhoneiro e ele viajava bastante. E eu ficava em casa com vinil, escutando essa música, e eu não sabia que essa música ia fazer diferença na minha vida. Eu não sabia que essa música, no final, ia virar o tema da minha vida. Só um minuto que esqueceram aqui da minha apresentação. Bem. E aí, todo mundo me perguntava, quando eu era criança, o que é que eu queria ser quando eu crescesse. E eu, diferente das minhas amigas todas queriam ser modelo, professora, médica. Eu queria ser caminhoneira. Porque meu pai era caminhoneiro. E meu pai era a pessoa que mais me inspirava e a pessoa que mais me inspira, na verdade. Então, não tem como falar de Monique hoje, que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Monique Barreto. Sem falar do meu pai. Essa história começa muito antes de mim, né? Então, quando ele falou aqui de sucesso, é justamente isso. É o que vem dos valores e o que nós fazemos de diferente na vida do outro. Eu sempre falo que a empresa, ela tem um poder de transformação social muito grande e que muitas vezes nós não temos nem noção. Nós somos os transformadores da comunidade que nós vivemos, né? E aí começa essa história quando eu aprendo que uma andorinha voando sozinha não faz verão. Eu não vim aqui falar de Monique e nem do sucesso de uma pessoa só. Essa história, ela é construída por uma quantidade de pessoas que vêm junto comigo, né? E eu digo que a maior construção que nós temos é a nossa história. Quem somos, o que fazemos e o que mudamos na vida do outro. Tudo começou quando meu pai era verdureiro, viajava de caminhão, e aí ele chega em Juazeiro e troca uma carga de banana por uma carga de cimento. Começa a nossa vida no material de construção. Montou a loja, né, de cimento e eu nasci entre os sacos de cimento. Então, para mim, era muito natural estar ali naquele meio, né? Ver descarregar o cimento, tudo isso. Minha mãe trabalhava, depois o meu irmão nasceu também, junto do meio da construção, no meio do negócio, na verdade. Nós crescemos, a nossa família cresceu dentro totalmente do negócio. Eu não me lembro, na minha infância, no dia de domingo, ver meu pai e minha mãe assistindo televisão, por exemplo. Tudo era voltado à empresa. E aí, todas as vezes que a gente ia almoçar, jantar, eu tinha um outro irmão. Eu tenho um irmão chamado Michel, e todas as vezes que a gente sentava na mesa, era como se tivesse sempre uma quinta cadeira. Éramos nós 4 e a Barreto. A Barreto, ela não estava ali fisicamente, mas ela era sempre o principal assunto das conversas.
Eu cresci ouvindo, hoje é na Barreto, hoje é a Barreto. Era como se fosse uma pessoa, não era uma empresa física. Por isso, o sentimento, a dedicação e a forma com que você se comporta dentro da empresa é muito diferente. E aí, chegou a hora de entrar na empresa. Ele pergunta, certo, qual a hora de entrar na empresa? Não existe a hora, no meu caso, não existiu a hora, porque eu sempre estive ali. Sempre cresci, saía do colégio, ia para a empresa. E período de férias, ia para a empresa. Então, não teve essa transição. Meu irmão usa uma frase que eu gosto muito, que para a gente era tão natural isso, era tão comum trabalhar, ter representante na nossa casa na hora do almoço. Tudo isso era tão natural que nós não sofremos hoje para trabalhar ou para encarar um desafio, porque nunca foi fácil. Nunca. Eu me lembro, hoje eu estava vindo para cá, eu me lembrei de um momento que eu perguntava para meu pai, quando a gente era criança, né? Meu pai, a gente só anda de carro velho. Aí ele, um dia nós vamos andar de carro novo, mas por enquanto nós vamos andar de carro velho. E eu lembro que a primeira vez que nós tivemos um carro novo, eu devia ter 18 anos. Porque até ali, o dinheiro era reinvestido. E eu perguntei depois de adulta para ele o porquê isso. Ele disse, olha Monique, quando a gente abre um negócio, normalmente as pessoas se envaidecem e elas compram logo um carro novo, né? Enfeitam muito o que vão fazer. No meu caso, não. Como nós vimos de baixo, a gente não tinha muita coisa, a gente tinha que reinvestir na empresa. Tudo era muito calculado para reinvestir na empresa. Isso é uma diferença da empresa familiar, né? Nós, normalmente, não tem essa separação entre, como eu disse, não tem uma separação entre a empresa, a família, tem muita emoção envolvida e acredito que mais de 90% das empresas hoje de material de construção, elas são familiares. A minha trajetória, resumidamente, aqui, quando eu tinha 7 anos, que eu me lembre, porque eu sempre estive na empresa, quando eu tinha 7 anos, eu fui trabalhar como caixa na loja da minha mãe. Minha mãe tinha uma loja de roupa. Nós dobrávamos roupas no final de semana, natais, com certeza. Aos 11 anos, foi a primeira vez que eu trabalhei numa loja de bairro, né, que é a nossa loja pequena, a Barretinho. E aos 15 anos, veio o meu primeiro desafio. A Fibrasol é uma indústria aqui da Bahia de caixas d'água de fibra de vidro. Meu pai começou ela num curral cheio de maribundo. Ele conta essa história. E quando eu tinha quase 15 anos, ele virou para mim e falou, Monique, infelizmente a Fibrasol vai fechar. Nós tivemos um erro de gestão, na época as empresas cresceram muito, não dava para organizar, não tinha internet, sistema, tudo era muito mais difícil, né? E ele falou, vou fechar a Fibrasol. E eu falei, pai, me dá a oportunidade de eu passar 30 dias lá e tentar fazer alguma coisa. Aí você me pergunta, com 15 anos você sabe fazer o quê? Nada, né? Eu ouvi aquilo ali a minha vida inteira, então era um pouco intuitivo. Talvez como uma receita de fazer bolo, apesar de eu não fazer bolo, mas eu acredito que você replica o que você aprende na sua casa no dia a dia. E graças a Deus, com mais ou menos uns 40 dias, mudamos algumas coisas de pesar, de mudança para a linha de produção, que eu não sabia o que era uma linha de produção, eu só queria organizar, na verdade, fazer tudo muito no intuitivo e conseguir recuperar a Fibrasol. E hoje a Fibrasol está completando 20 anos. Meu irmão agora incorporou na empresa, mas mais para frente eu falo disso. E em 2004, eu saí de casa, eu tinha acabado de fazer 16 anos e fui estudar. Quando eu fui estudar, fui trabalhar em outras empresas, ter a perspectiva como funcionária também e aprender um pouquinho de outros gestores. Essa aí é as fotos de quando eu tinha 15 anos que eu fui para a Fibra. Eu queria aprender cada um dos processos, né? Cada das etapas de produção. Nessa época, nós só produzíamos caixa d'água de fibra de vidro.
E hoje já produzimos, já muito tecnológico, né? De polietileno e tudo isso. Bem, e aí eu estava na faculdade, trabalhava em outras empresas, trabalhava em obra, e chega o chamado. Minha mãe me liga e fala: Monique, você precisa voltar. Meu pai e meu tio tinham separado a sociedade e a empresa estava desorganizada naquela época, e eu recebo esse chamado de voltar para casa. E aí é quando eu falo que a andorinha volta para casa, né? Depois de um tempo. E eu voltei, e os 3 fatores marcantes do início dessa trajetória é a separação da sociedade, que era muito difícil, porque eram 2 irmãos de personalidade diferente, onde a comunicação estava cheia de ruído, que não tem jeito, fica ruído sim. É um momento que você também entra nessa comunicação ruidosa e que você tem que ter muito cuidado com o que você faz, com o que você fala. Tem um choque cultural, porque as pessoas, elas viram você crescer dentro do negócio. Então, elas acreditam que você é uma criança ali dentro, né? Eu não tinha experiência nenhuma, mas todo mundo queria me comparar ao meu pai, que é o grande e principal fator que ele pode ser ou um grande aliado seu, ou aquilo que te derruba, né? Isso vai da forma que você lida com isso. E aí eu trago uma grande mensagem hoje aqui, porque eu sei que tem sucessores aqui do material de construção. Suceder não é sobre substituir. Eu nunca vim para substituir meu pai. Eu, na verdade, vim para dar sequência à história dele. E é sobre isso, né? A história, a empresa, ela é muito maior do que os nossos egos, os nossos erros. Quando eu entrei na empresa, eu estava morrendo de vontade de mostrar trabalho, de fazer diferença, a impulsividade, a emoção, os erros. Mas tudo isso passa a partir do momento em que você se entrega de coração àquilo e foca no propósito do que você realmente está disposto a fazer por isso. E aí me perguntam qual é o meu diferencial. Acredito que, na verdade, o diferencial é justamente agregar a minha identidade, a identidade e a cultura que já existia dentro da empresa. Com muita sabedoria, respeitar os valores. Não estou falando de valores financeiros, estou falando de valores emocionais, valores históricos e valores culturais. A partir do momento em que você sabe para que você veio e para onde você vai, tudo muda. E aí é a minha frase tradicional, que é: tá bagunçado, mas tem gerência. Estava tudo bagunçado, mas nós decidimos arrumar a casa. Eu vou falar aqui um pouquinho, e aí o que eu fiz de diferente foi justamente sustentar os valores e agregar a técnica. Começamos todo o processo de dentro para fora, e hoje nós somos o grupo Valdir Barreto, composto por, acho que 6 empresas. O sucesso, ele é formado de pequenos passos, e eu vou falar rapidamente, porque me deram apenas poucos minutos, de alguns cases muito simples que nós fazemos de inovação através de simples atos, de simples mudanças, mas tudo isso baseado na sustentação dos valores, respeitando a experiência e agregando a técnica e a profissionalização. O primeiro case, né, de sucesso, eu falo que tudo tem seu tempo. Uma empresa, ela é igualzinha uma plantação. A plantação da uva, ela tem um tempo, a plantação do mamão, ela tem outro, ela tem o tempo de podar, o tempo de colher e tudo isso. A empresa é verdadeiramente uma planta, e principalmente a empresa, ela é humana. Quando eu digo que a Barreto estava ali naquela outra cadeira, é justamente isso. Você não pode tratar como se fosse apenas um número, porque senão você não cresce, senão as pessoas não enxergam propósito no que ela está fazendo, e em nada que você faz. Isso, dia após dia, nós conseguimos perceber que credibilidade, ela é construída pouco a pouco.
Esse ano nós completamos 30 anos de existência e para a gente foi uma honra, né? Nós comemoramos uma missa que veio gente do Rio Grande do Sul ao norte do país. Tudo isso é construção, dia após dia, feita com muitos erros, mais acertos do que erros, 1%, e dando o seu melhor, dando o que está dentro do seu coração, dentro do seu propósito. Eu vim, naquela época, tinha uma cultura organizacional muito bem estabelecida. E eu falava, poxa, meu pai já está fazendo tão bem feito, né? Porque ele chegou onde ele chegou, e o que é que eu posso somar? O que é que eu posso fazer de diferente? Organizar e responsabilizar, né? Aí você fala, nossa, minha empresa hoje está muito organizada, e eu faço o quê? Certo. E o que é que você pode fazer diferente amanhã e depois de amanhã? Porque se você achar que você já chegou onde você chegou, você nunca vai crescer e nunca vai mudar. E às vezes é esse o nosso maior erro. Segundo case de sucesso, a comunicação, né, da empresa familiar. Muitas vezes nós deixamos os ruídos externos falarem mais alto do que a nossa própria intuição e do que o que nós realmente acreditamos. Eu estava conversando aqui mais cedo sobre concorrência. Interessante. Recentemente nós recebemos uma pessoa de outra cidade e ele falou assim para mim, quantos inimigos vocês têm? Eu olhei assim e falei, inimigos? Na minha cidade nós temos inimigos e não concorrentes. Eu falei, no dia que eu tiver inimigo, no caso, em vez de concorrente, eu fecho as portas, porque para mim não faz mais sentido. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, todos vocês, isso aqui que nós estamos fazendo hoje é trocar experiência, acrescentar um na vida do outro. Tenho aqui duas pessoas que estão, não só aqui em Itabuna, mas em Jequié também, que são os meninos da Buriti. Eles são pessoas que fazem muita diferença. Nós trocamos muita experiência, trocamos informações. Os meninos estão em Jequié. Quando eles foram para lá, eu falei, bem-vindos. Eles me ligaram para me falar. Para mim é um orgulho ter a minha cidade sendo desenvolvida por outras lojas que acreditam, por ter empresas mais profissionais e que elevem o nível do mercado. No momento em que a gente começar a pensar que nós estamos aqui juntos hoje para somar o mercado da construção civil, tudo vai ser diferente. Nós viemos aqui para fazer a diferença. Todos vocês que estão aqui é porque vocês acreditam em um setor de material de construção na Bahia muito melhor. Senão vocês não estavam aqui. Estavam acomodados. A gente tem que entender que nós somos diferentes e complementares. Por exemplo, hoje nós estamos na empresa, eu, meu pai e meu irmão. Somos 3 pessoas totalmente diferentes. Nós temos a oportunidade de, através dos nossos dons e dos nossos talentos e capacidades, agregar, somar e crescer. O ego tem que falar muito baixo quando você está na empresa, porque senão ele te derruba. A vaidade, ela é a maior perigosa de todas. Eu convivi com uma pessoa muito vaidosa e que ela destruiu tudo que ela tinha por conta da vaidade. Então eu realmente desejo que vocês botem o propósito à frente das suas vaidades. E por último, nós fizemos uma mudança de marca, que é onde eu falo dos diferentes, né? Quando você coloca a sua personalidade. Quando separou a sociedade, né? Meu pai tinha muita identidade, eu entrava naquela empresa super masculina, super azul, porque a nossa marca era branca, azul e vermelha. E eu dizia, poxa, como é que eu vou fazer a diferença nesse lugar, num setor totalmente masculino? E aí nós fizemos um estudo, aqui, inclusive antes de mim, foi dito, 90% do poder de compra, do poder de decisão de uma compra no material de construção, são feitos por mulheres. Então, para que ter uma empresa que quem decide 90% é a mulher,
Sendo uma loja total, não tem a ver com cor, tá, gente? Só com cor. Tem a ver com a linguagem. Então, nós começamos a tratar a Barreto como feminina, porque a gente estava falando de mulher para mulher. Nós estávamos, naquele momento, botando a identidade de uma mulher para falar para outra mulher. E isso fez total diferença. Aqui tem uma foto, nós começamos, e esse tem 2 anos, nós começamos a fazer um trabalho também na Fibrasol com tanques rosa, porque tínhamos bastante queixa que só tinha caixa azul. Falei, caramba, e agora? Fizemos, ano passado, na campanha, meu irmão, brilhantemente, ele teve a ideia, né? Nós estamos fazendo uma campanha do câncer, com as mulheres com câncer, e ele teve a ideia de fazer as caixas rosa, e isso foi um símbolo para a gente, muito marcante e de muita identidade na empresa. O nosso terceiro case de sucesso, eu falo sobre agregar técnica e experiência. Isso é muito legal. Quando eu entrei na empresa, não tem foto aqui porque me proibiram colocar. Tinha muita avaria, muita perda dentro dos depósitos. O cliente, ele trocava muito o produto, era uma coisa que me chamava muita atenção. Por que o pessoal troca tanto, erra tanto, né? E o que foi que eu percebi? O meu vendedor, ele não conhecia todos os meus produtos. Por exemplo, hoje uma loja média, ela tem em torno de, 6, 8 mil produtos. Imagine conhecer todas as propriedades do material de uma loja dessa. É muito difícil. Então, nós percebemos que nós tínhamos que profissionalizar todos de dentro para fora. Eu digo, meu pai nem gosta que eu fale isso, mas eu digo que nós educamos, mas entenda, é educação em relação a produto, ao que você vende. E nós tínhamos que educar de dentro para fora, porque era muito fácil eu fazer publicidade. Naquela época não tinha nem Facebook, ó. Então, era muito fácil de fazer isso, né, de outras maneiras, treinar, trazer cliente para dentro da loja e chegar na hora da compra o vendedor não saber vender, ou não saber o que era o produto. Então, nós fizemos um trabalho educacional. Nós formamos cada vendedor em torno de 2 anos e 2 meses, para ele ser básico. Formamos desde o carregador, do caixa, do pessoal do financeiro. Claro que não tinha profundidade de um vendedor, mas todo mundo era formado, porque na hora que o financeiro ele desce e passa por dentro da empresa, ele está com farda. Ou então, ele está em outro lugar, ele está com farda. Ele tem que saber para que ele está trabalhando, com o que ele está trabalhando. E esse foi um grande diferencial. E fizemos muitas ações na comunidade através disso, né? Trouxemos muita gente para dentro para aprender e vem eu falei, né, das avarias e trocas, das ações da comunidade, trazer os institutos, as universidades, toda a parte de estudo de técnica aliado à experiência. E trocar isso, e agregar isso. E profissionalizamos, definimos funções e tudo isso. Pequenas organizações que fizeram total diferença a longo prazo. Essas daqui são algumas ações. Nós trouxemos crianças para dentro da empresa, porque se tem um que educa criança, nós trazíamos os colégios e aí fazíamos pequenas oficinas de trabalho e os meninos saíam de lá e falavam, vou ensinar meu pai a trocar uma lâmpada ou a economizar isso, e eles eram multiplicadores do trabalho que nós estávamos fazendo. Trouxemos muitos estudantes, mulheres, fizemos muito evento voltado para mulheres e pequenos reparos e foi sensacional o resultado a médio e longo prazo. O nosso quarto case, que já vem agora nos últimos anos, que é o educacional de dentro para fora. Educar as pessoas ao produto que elas estão consumindo. E aí vem as redes sociais para nos ajudar, né? No momento em que nós temos mulheres à frente dessa linguagem de comunicação, trouxemos informação, treinamento para o nosso público. Hoje, a nossa quantidade de saque é praticamente 0. Acreditem. Tudo porque hoje nós ensinamos o nosso cliente a comprar com pequenas ações.
vídeos, informações, pequenas ações. E hoje o meu vendedor, ele sabe dizer não. Não faça isso. E se a pessoa quiser comprar, a responsabilidade sobre isso é dela. Isso muda muito, perde venda. Algumas vezes, sim. Mas hoje a quantidade de problemas que nós temos por conta disso é baixíssima. Acreditem, essa era uma das nossas maiores dores de cabeça dentro da empresa, que eram os saques e as avarias, por conta de não saber, o vendedor não sabia o produto que ele estava vendendo e o cliente não sabia o que ele estava comprando. Isso fez muita diferença. Hoje nossas redes sociais são super fortes, no sentido, nós temos até um programa chamado Construir Sem Erro no YouTube, onde nós ensinamos todo mundo a tratar. Temos um atendimento online hoje, que é justamente para tirar dúvida. E é muito legal, porque você cria um relacionamento com as pessoas que você nem acredita. O cliente, ele se torna, na verdade, ele complementa tudo que você faz, né? E aí me perguntaram por que educar? Relacionamento. Relacionamento, credibilidade. Os preços mudam muito pouco hoje em dia, né? A gente pode brigar por preço e tudo, mas qual o valor que a sua empresa está transmitindo para a comunidade que ela está inserida? O que é que você faz de diferente? Porque loja de material de construção, na minha cidade tem 380. Não sei quantas tem aqui em Itabuna. Mas o que é que eu faço de diferente enquanto empresa na comunidade em que eu vivo? O comportamento de compra, ele muda, como eu falei antes, e garantia do produto, porque eu tenho uma quantidade de problemas muito menor. Como educar? Educar para informar de forma suave, com uma linguagem extremamente simples, de dentro para fora, sempre, gente, dentro da empresa. Primeiro você, primeiro quem está em cima, depois o seu vendedor, depois o seu caixa, depois todo mundo. Treinamentos, cursos, envolve a comunidade e transforma a comunidade que vocês vivem. Eu falo que não é sobre a minha trajetória, né? É a continuidade de uma história. Eu falei aqui muito da Barreto, porque aqui é um setor de logística de material de construção, mas hoje meu irmão também está na Fibrasol, dando continuidade à nossa história. Nós usamos os mesmos valores, a mesma forma de trabalhar. Eu, meu pai e meu irmão, hoje, temos uma só palavra, temos as nossas desavenças, temos as nossas diferenças, temos as nossas, às vezes, problemas de ideia, mas no momento em que nós temos um único propósito, nós somamos e multiplicamos em vez de dividir ou diminuir. Hoje, meu irmão está na indústria e eu acho muito bonito porque ele faz muito trabalho de responsabilidade social e da comunidade. E é uma indústria, né? Nós temos que pensar. Hoje nós estamos atendendo o Nordeste inteiro, a Fibrasol. E Jequié é muito pequeno? Sim, mas para que você está aqui? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que nós fazemos hoje, no sentido de sucessão, hoje, de continuidade dessa história, falo por mim e por meu irmão, sustentar os valores e agregar teorias, experiências, novas perspectivas e unir as andorinhas, né? Porque uma andorinha voando sozinha não faz verão. Hoje nós somos o grupo Valdir Barreto, estamos em Jequié e eu sinceramente desejo que vocês contribuam muito mais na comunidade que vocês vivem, façam a diferença e sejam 1% melhor cada dia para que a gente construa um setor da construção aqui na Bahia muito mais profissional, de pessoas que querem elevar esse mercado. Muito obrigada.